Pois é, é muito triste, é muito grave, é muito séria essa história, né? Especialmente porque a sociedade tem expectativa de justiça em relação ao poder judiciário, aos juízes, os desembargadores, para quem nos acompanha e não tem muita familiaridade a terminologia jurídica, o desembargador é o juiz que decide em segundo grau, é aquele que tem a responsabilidade de apreciar os casos em grau de recurso. O desembargador é aquele que julga, junto com os demais, em grau de recurso. Não é? É absolutamente deplorável que nós tenhamos desembargadores envolvidos em práticas corruptas. Especialmente porque, veja, uma coisa é alguém que não tem este compromisso perante a sociedade que foi construído a partir de um concurso público, se dedicar à distribuição de justiça em praticar a corrupção. Um agente público qualquer praticar a corrupção é uma coisa. Agora, o indivíduo que foi recrutado por concurso público, tem um compromisso para com a sociedade de distribuir justiça e pratica a corrupção, óbvio que nós precisamos respeitar o devido processo legal, devemos respeitar a ampla defesa, as pessoas têm o direito de se defender e nós só podemos considerar isso como um fato inquestionável depois que o processo termina, depois que as pessoas exercem a sua defesa, mas tudo se apresenta de uma maneira a sugerir que os casos são muito graves, né? São muito sérios, inclusive ensejando o afastamento destes magistrados do seu exercício funcional. Para que o Poder Judiciário determine este afastamento, isso só acontece em casos muito sérios, em casos muito graves. Então, realmente, essa situação é estarrecedora. Agora, um dado positivo, apesar de tudo, Jesus e quem nos acompanha, é que nós temos a sociedade, o sistema a sociedade representada pelo sistema de justiça reagindo. O que deve acontecer numa situação como essa? É necessário cortar na própria carne e a instituição, o Poder Judiciário, o sistema deve funcionar, deve aplicar as devidas punições. Quem está agindo de maneira incorreta, ilícita, criminosa, deve ser punido e o judiciário deve continuar seguindo o seu rumo, distribuindo justiça, e os maus devem ser punidos e o judiciário deve seguir em frente. Não há outro caminho, identificar as responsabilidades e aplicar as devidas punições, porque estes desvios de conduta não são a regra, são a exceção. É o que nós queremos crer, é a nossa fé, a nossa esperança, não é, Jesus? Exatamente, Liviana. E a gente convida para a nossa conversa Camila Melo Franco, advogada. Lembrando que no meio desse esquema aí, a gente teve aqui, né, como alvos dessa operação, advogados também. Eu falei aqui, acho que foram 9 advogados, né? Camila, seja bem-vinda, amiga. Muito bom dia para você. Eu quero saber, você como advogada, como recebe essa informação de que colegas seus de profissão também estão envolvidos nesse mesmo esquema? Bom dia, Jesus. Bom dia, Liviano. Uma excelente manhã para a gente, mas com um tema muito triste, né? É de se questionar muitas coisas, né, Jesus? Essa demanda de integridade, de se pensar integridade, ela é urgente. A gente precisa começar a discutir implementações de programas de integridade em órgãos públicos, judiciário, em estruturas ligadas à advocacia de modo geral, né? Se você pensar que a confiança no judiciário, da sociedade no judiciário, na credibilidade das decisões judiciais, ela está diretamente relacionada ao cumprimento de regras de integridade, de ética, né, pelos tribunais, para que, de fato, a gente consiga ver efetividade no combate à fraude e à corrupção. Se um juiz, que é um juiz, um advogado, né, ele se desvia dessa conduta ética,
ela atinge a instituição integralmente, ela gera uma desconfiança no judiciário como um todo. E isso é muito grave, efetivamente. Aqui em Minas, a gente tem um desembargador muito querido, Henrique Abiac, que ele falou uma frase que eu gosto muito, que é: em meio à sociedade do espetáculo, é necessário se preservar a instituição como a justiça, a partir do exemplo que se dá ao restante da sociedade. E esse é o ponto. São áreas que ainda, em todas as instâncias privadas, a corrupção ela choca, ela causa efetivamente impacto para a gente, mas dentro do judiciário, dentro do poder, que de fato é o responsável por tomar as decisões sobre esse assunto, isso ainda é mais estarrecedor, né? A gente vê o quanto a corrupção em qualquer instância, né, impacta e desafia situações terríveis na sociedade, estimula a pobreza, a desigualdade social, a próprio desenvolvimento, né? E o combate a ela é o inverso disso, ela garante efetivamente um mundo mais justo, ela fortalece efetivamente o desenvolvimento de modo geral, da sociedade. E a gente precisa trabalhar contra isso, inclusive dentro dos órgãos públicos. A gente precisa mudar e precisa mudar agora. Liviano, vamos lá. Me permita um comentário, aproveitando essa colocação muito interessante da Camila. Nas empresas, é muito comum nós termos as políticas de compliance, falar-se em código de conduta, código de ética. É necessário que nós nos preocupemos e isso seja cada vez mais natural. E nós temos no Brasil, na nossa estrutura, nosso organograma de poder, o Conselho Nacional de Justiça. Situações como essa